Ecologia em Ação, com um novo cenário para os telespectadores, tratando hoje de temas novamente sobre meio ambiente, qualidade de vida e com o nosso convidado especial, presidente da Fundema, o engenheiro Marcos Scheene, que já passou dos 2 anos de gestão perante a Fundação. Engenheiro Marcos, como é que está a situação? Olha, Gert, eu estou bem, com toda essa chuva aí, com todas essas enchentes. Eu estou bem, o trabalho está bom. A nossa equipe é maravilhosa, né? Estamos assim numa produtividade muito boa, reduzindo os prazos de licenciamento, que é um anseio da sociedade, né? Quem entra com pedido de licença, ele quer uma resposta. O prazo legal é de 6 meses, né? Você conhece bem, nós já estamos em 2 meses, quando o processo está correto, saneado, um processo bom. Né? Quando o processo entra atravessado, também demora, né? Porque mas não é culpa sobre nossa. Os sucessos e os avanços na Fundema, nós vamos falar no segundo bloco. Que bom, cara. Vamos dar para os telespectadores algumas informações que são muito solicitadas ao programa, Sim. através de mensagens, telefonemas, me param na rua, Gert, como é isso? Pergunta para Marcos isso e assim por diante. Então, hoje, nós temos essa oportunidade, você gentilmente acedeu ao nosso convite. Essa conversa programa. bem tranquila aqui, né? É. Então, sobre enchentes e o rio Jaguaruna. Então, o povo realmente da Anita Garibaldi, da Rua Bahia, daquelas intermediações ali, estão comentando de que as enchentes estão cada vez mais altas. Eu visitei algum restaurante, a água entrou 30 centímetros dentro da cozinha. Foi. A geladeira está em cima de tripés, está tudo em cima, medo Sim. de que venha uma outra enchente. E vem. E vem. Então, nós fizemos imagens, começando lá pela Nova Brasília e viemos trazendo esse rio que está super estreitado, tem trecho que ele está muito assoreado. Sim. O assoreamento foi feito, parece que já novamente ele voltou a apresentar o problema, né? É muito entulho dentro do rio, muito estreitamento, pontes muito estreitas. Você sabe que quando você faz uma licitação pública, o cara, pelo mais barato, ele acaba subdimensionando a ponte, né? Para deixar mais barato, né? Então, não sei, isso deve ter acontecido há anos atrás. E aí chegamos também num edifício, de acordo com denúncias que nós recebemos de telespectadores, do edifício Jorge Amado. Sim. Então fomos atrás das imagens, conseguimos imagens e vimos lá que não existem, parece que, grandes palavras de alento para os moradores dessa região, pelo que aconteceu com esse rio. Eu estive lá naquele local também, né, Gert? E queria colocar para ti o seguinte, o Rio Jaguarão, que corta a Anita Garibaldi, paralelo, ele nasce lá na Rua das Magnólias. E até num terreno, por um tubo de, são 8 nascentes ou 12 nascentes, né? É um tubo de 60 centímetros cheio de água. É um volume de água considerável do Rio Jaguarão. E ele vem recebendo outras contribuições e vem pela Rua Anita Garibaldi. E o que você falou das pontes estreitas, tá? Eu não acredito que tenha havido qualquer outra intenção de benefício ou prejuízo, até porque não se existia na época nenhum modelo e nenhum projeto, nem dados para você poder dimensionar uma ponte corretamente. Exato. Hoje a Prefeitura tem um grande trabalho de macrodrenagem com modelos matemáticos, um trabalho assim exaltado em Brasília pelos ministérios, como sendo Joinville uma das cidades que tem a melhor proposta para dimensionar as caixas de um rio, dimensionar as pontes, dimensionar as tubulações. Nós temos plano de enchente, previsões de enchente daqui para 50 anos já. Então é um modelo que foi criado muito considerando bom. As mudanças climáticas. Sim, tá. Mas e a impermeabilização do solo. Exato, tudo isso está em andamento. Isso são novidades, você não cria de um dia para o outro, né? Tá? É verdade. Então nós temos hoje já uma planta com a projeção de alagamentos, né? Tá sendo em fase final. Com isso nós podemos trabalhar a dimensão das tubulações, calcular as pontes corretamente para minimizar o impacto. Porque o que acontece é o seguinte, onde nós temos hoje, sempre há a grande intenção de privatizar o lucro e socializar o prejuízo. Lá na Rua Bahia, é exatamente isso. Ali mora o Luiz Hilário Buschle, o nosso amigo, né? Mora o Dr. Paulo, que é o nosso consultor jurídico na Fundema. Isso mesmo, é. E do lado do Dr. Paulo, tem esse restaurante que você fala. Então eu tive lá, na primeira grande enchente, eu tive lá para verificar a situação, e atrás do restaurante que você entrou, o vizinho dos fundos, do outro lado do rio, ele avançou para dentro do rio. Ele fez uma esquina ali? Fez uma esquina. O rio bate de cara ali? Exatamente.
Então, aquela pessoa do outro lado foi buscar vantagem. Certo. É aquela velha sacanagem de querer vantagem em cima do prejuízo dos outros. Certo. E aquela esquina do rio fez com que a água derrubasse o muro do restaurante. Do restaurante, que foi reposto agora. Que nunca alagava dentro do restaurante. Exatamente. Com a violência da água, derrubou o muro, o restaurante teve o prejuízo que teve. Com o agravamento de 3 imóveis mais para frente, em direção ao Rio Eugênio Moreira, o prédio Jorge Amado, né, que Jorge você falou, Amado. as garagens estão em cima do rio. Tá? Então isso a Fundema já vinha investigando quem liberou, como é que foi liberado. Porque não foi licenciado por nós aquele prédio. Certo. Né? Então isso já está numa fase de investigação, como é que aconteceu, quem foram os responsáveis. Mas o que aconteceu? A população teve prejuízo. Alguém teve o benefício, né? E a população como um todo, né, foi prejudicada. E isso nós estamos acabando. Você sabe que a rua está cheia de lama, está um mau cheiro, difícil. muita mosca. Sim. Tem um funcionário lá, teu diretor que mora ali, ele deve sofrer horrores, né? Exatamente. E eu também vi que tem um terreno baldio onde a gente nota a força das águas, né? Que Muito a água bate na esquina lá embaixo e vem, extravasa antes, logo em seguida da ponta ela já vem para a Rua Bahia. Mas você vê, aquele rio lá ele tem 4, 5 metros, ele vem lá da Rua das Magnólias, ele traz a água de São Marcos, toda a Anitta Garibaldi. Toda a bacia é muito grande. Ele chega naquele grupo escolar, ele faz um desvio de ângulo de 90 graus, Sim. vem para a rua, lá outro ângulo de 90 graus, Exatamente. e ele faz um retângulo Sim. para contornar a construção do colégio. E ali na Anitta Garibaldi, esquina com a Copacabana, onde tem o supermercado do Koenig, ali tem um empreendimento imobiliário, ali botou água em cima de tudo. Botou. Porque há muito tempo não colocava água, Exatamente. né? Então nós estamos caminhando para uma situação bastante difícil, porque com a impermeabilização, que nós combatemos a impermeabilização, a água vai, ela com muita rapidez, ela vai tentar ir para um rio. E como o rio está lotado, ela vai inundando onde ela quer. Então nós estamos hoje tendo alagamento em áreas que não tínhamos. O aquecimento, a impermeabilização provoca o aquecimento maior, né? Tá? Por isso nós estamos correndo atrás da arborização para ter sombreamento. Então o aquecimento faz a evaporação ser muito mais forte, né? Chega lá em cima, forma-se a nuvem e a água cai com uma violência jamais vista. Isso faz com que os nossos rios, não tendo a capacidade de absorção e nem a terra não absorve, Isso aí. É o que o resultado está dando. Então, os moradores daquela região, eles não podem, a um curto espaço de tempo, esperar melhoras, porque realmente isso são projetos caríssimos de desapropriação, problemas jurídicos. E agora, ali próximo ao Sociesc, mais 2 prédios estão sendo construídos ali. Mas aqueles prédios não têm interferência com o rio, né, Gert? Nós ali no Rio Jaguarão, né? Sim, Jaguarão. Pertinho onde era a malharia Iracema. Iracema, sim. Isso. Ele tinha um estreitamento. Sim. E esse estreitamento foi rompido, mas ainda existem vestígios da violência que foi praticada contra o rio. Sim. Então, com essa nova construção, eles romperam aqui e fizeram uma ponte de madeira para ter acesso pelo outro lado para essa construção. Exatamente. Então, são construções assim que realmente elas vão impermeabilizar bastante o solo. Provavelmente não tem assim um programa de infiltração de água no solo. Não. Ou de captação de água para liberação. Não tem. Tipo Ribeloc, ou Rebiloc, né, que existe hoje esses projetos que são fantásticos, né? Eles captam a água, armazenam a água e liberam essa água lentamente novamente para o recurso hídrico, né? Exato. Então isso ainda, nós não temos essa legislação em Joinville que pudesse auxiliar o licenciador a exigir isso do empreendedor. Né? Veja assim, nós conseguimos nesse ano e meio, em 1 ano e meio mais ou menos, fazer com que os empreendedores cumprissem com a documentação do licenciamento. Tá? Os processos eram muito frágeis. Não tinha certidão de alagamento. E você sabe que nós não podemos licenciar nada onde há alagamento. Certo. Porque a população depois tem o direito de cobrar do órgão público que permitiu. Mas então é recente essa... Não, a legislação é antiga. Mas a nossa certidão postura... de enchente, eu sei que... Mas ela é antiga, isso está na instrução normativa da FATMA, mas não se cumpria como deveria. Não se cumpria. Se fragilizava. Quantos edifícios foram construídos dentro da área de alagamento? Exatamente. Então hoje você pode construir um edifício dentro de uma área de alagamento. Mas o empreendedor deve apresentar o projeto definindo a cota do empreendimento dele. Tá? E em ele fazendo isso, e entrando água no prédio, né,
os proprietários, os moradores do prédio, têm a quem recorrer e cobrar o prejuízo. Ah, certamente. Vou dar um exemplo para ti. Na Alto Bem, na primeira grande cheia de janeiro, entrou água no Prince Hotel. Isso, Ele o Carlão teve aqui e falou isso aí. Ele tem um subsolo, né? Com a garagem e aproximadamente 70 carros tiveram água até o teto. Quem vai pagar o prejuízo? É do condomínio. Porque na época, quando construíram o hotel, eu não lembro se já era exigência da Sertão de Alagamento, mas eu creio que não era. Mas se tivesse essa exigência que nós temos hoje, com certeza eles não iriam construir daquela forma. E com certeza não haveria prejuízo para a sociedade. As garagens seriam todas acima da cota das enchentes. Um pouco mais altas, óbvio. Então a Fundema ela tem a fama de ser exigente, de ser restritiva, mas é para a defesa da sociedade. Exatamente. Nós temos que socializar o lucro e privatizar o prejuízo. Então, cada empreendedor ele tem que tomar as medidas necessárias para garantir ao comprador de uma unidade habitacional a tranquilidade perante as catástrofes que vêm. Não pode ele ter um benefício e o comprador, quem confiou naquele empreendimento, arcar com as consequências. Entende? E isso tem causado, assim, sempre dissabores, porque todo mundo quer ter lucro, né? Você imagina, Marcos, o constrangimento desses novos proprietários de apartamentos em áreas de enchente, onde moram 300, 400 pessoas, 200, 300 carros, e na hora que dá uma chuva, eles não podem sair do prédio. Não pode. Em 83, Gert, eu morava numa casa onde entrou 5 centímetros de água, na rua Capinzal. Tá? Depois o prefeito Vitor Freita tirou a ponte. Eu sei que é o meu filho, na época ele era recém-nascido, tá? Ele foi retirado pela janela, para o prédio vizinho, para poder socorrer. Minha esposa estava no resguardo, né? Tá? E de tamanha foi a violência na rua, não tinha como ir para a rua. Então eu sei o que é uma enchente, mas eu consegui tomar providência. Convenci o prefeito Vitor Freita, na época, a dinamitar a ponte da rua Capinzal, porque ela era estreita e represava água por tudo aquela água. E resolveu, né? Não, melhorou. Nessa última enchente entrou água na casa que eu tinha. Bom, Marcos, nós estamos encerrando o primeiro bloco. Estamos pedindo aos telespectadores que retornamos em seguida.